E olha só, hoje estamos recebendo aqui o contador e gestor comercial, Paulo Duarte, da Eco Contabilidade, e ele vai explicar um pouco para a gente sobre a declaração de imóveis rurais. Você que está em casa quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, fique ligadinhos aqui com a gente, que agora a gente vai bater um bate-papo aqui com o Paulo sobre esse assunto. Em primeiro lugar, boa tarde, Paulo. Seja bem-vindo novamente aqui no Ver Mais para tirar nossas dúvidas aí também, na parte de contabilidade. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Mauro? É um prazer sempre estar aqui prestando esclarecimentos aí para os empreendedores rurais, para os empresários, informações úteis aí para o gestor da atividade rural. Informações importantes também, porque ele estava me contando que agora no mês de agosto também é época de fazer essas entregas, mas eu queria que você explicasse para a gente, Paulo, sobre o que o produtor rural precisa saber para regularizar sobre sua área rural e também atividade rural, que esse é o mês de fazer todas essas entregas, de ter esses cuidados também? A gente sempre faz um balanço da atividade rural, ela tem... A nossa região é fácil determinar como funciona, ela é sazonal, é a safra e a safrinha, como é conhecido. E no mês de agosto e no mês de setembro agora nós temos a agenda aí do CCIR, que é o cadastro do INCRA da propriedade rural, e a declaração de ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Então assim, nesse mês, até o CCIR, ele adiantou a emissão, vai até agora agosto, para liquidação. É um documento que precisa, para poder cumprir uma obrigação para legalizar financiamentos, para apresentação aí para venda de propriedade, eventual venda de propriedade, E o ITR é um imposto federal, que incide sobre as propriedades. E ainda mais aqui na nossa região, que tem muitos produtores, é importante eles ficarem atentos a isso também, até para já não ter problema lá na frente, Paulo, procurar um contador aí, até para explicar quais que são os documentos e o que precisa também, Isso. A atividade rural ela tem tido assim uma evolução bastante grande na tecnologia, no desenvolvimento da atividade, e a parte burocrática, o contador pode auxiliar bastante na questão de como controlar receitas e despesas, fazer uma contabilidade rural, fazer um planejamento da atividade rural, fazer um planejamento tributário da atividade rural, bem como cumprir com todas as obrigações fiscais e tributárias que incidem sobre a atividade rural. Então é bem importante estar bastante atento sobre isso. Paulo, e quem que deve efetuar esse cadastro? A declaração de imposto do ITR, todos os proprietários rurais. Na nossa região, todas as áreas praticamente são tituladas, tem já a documentação de registro, mas o contribuinte desse cadastro e declaração de imposto rural são todos os proprietários de propriedade rural. Paulo, e qual que é a programação para o produtor rural, até para ele poder entender agora como que funciona isso aí, para ele começar a preparar essa documentação toda? A programação, o que ele deve apresentar, a agenda, a declaração, ela vai algumas informações sobre a propriedade, sobre o valor da propriedade que se declara para apurar o imposto. Então, assim, ele deve procurar um profissional contábil, uma pessoa que entenda do assunto, para poder fazer a declaração de forma correta, porque vai a informação sobre a utilização da área, o valor da área, o valor de benfeitorias, o valor base de cálculo desse imposto, ele tem uma referência do valor municipal, ou o valor que o sistema da Receita Federal atribui a cada cidade quanto ao valor do imóvel, que se chama VTN, valor da terra nua. Se declarar um valor muito baixo, está sujeito à malha fiscal e um auto de infração, eventual auto de infração desse imposto federal. Paulo, você falou para a gente aí no começo do programa até sobre algumas siglas, Então eu queria que você começasse explicando um pouco para a gente aí também, que você falou um pouquinho delas, mas explicando melhor o que seria o CCIR, o que ele é? O CCIR é um certificado de cadastro junto ao INCRA. Toda propriedade rural ele tem que estar regularizado com esse cadastro junto ao INCRA, que é uma autarquia do governo federal. Então, assim, se a propriedade não tem esse certificado, esse CCIR, que é Certificado de Cadastro de Imóvel Rural junto ao INCRA,
ela acaba não conseguindo aí financiar, vender, então acaba tendo dificuldade nesse sentido. Ela ficaria como sem ter validade alguma, ela precisa ter esse certificado. Exato, é um documento exigido numa transferência, num financiamento, é um documento que tem base legal para ser cobrado, né? E precisa estar em dia. Até por isso que é importante, né, Paulo, procurar um contador ou alguém que entenda até para ver isso tudo, porque para conseguir um documento desse, de repente, ainda demora um tempo e tal. Então, se você já verifica antes que não tem, dá tempo de você ir atrás, né? E o contador vai te ajudar também, né? Exato. Esse cadastro, que é um dos cadastros que a propriedade tem que ter, a gente vê que a atividade rural, junto à Receita Federal, ela tem que ter aí um cadastro de atividade econômica. O produtor, enquanto o CPF dele, ele tem que se cadastrar na Receita Federal com esse cadastro. O CCR é um cadastro da propriedade, o ITR é o imposto, né, da propriedade rural, assim como a área urbana tem o IPTU, a área rural tem o ITR para pagar. Isso aí eu ia te perguntar agora para você contar para a gente, que antes você falou do ITR também, para as pessoas saberem o que é esse ITR aí, para ficarem atentos também. O ITR ele é o imposto da propriedade rural, né? Então, é um imposto que tem que ser declarado anualmente, até 30 de setembro de cada ano, né? E tem que se pagar também essa data, liquidar essa data. Também gera um documento, que é o cadastro do NIRF, que é o cadastro do imóvel na Receita Federal, e a certidão do imóvel na Receita Federal. Também operações aí de venda, de financiamento, essa certidão dessa regularidade desse imposto tem que estar em ordem, tem que estar em dia. Paulo, eu vi que também houve algumas mudanças, né, com relação ao Fundo Rural. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente também sobre o Fundo Rural, o que ele é, até para os agricultores ali terem uma ideia dessa mudança. A mudança, os produtores rurais, eles já, quando vendem a produção, né, naturalmente, a nossa região vendem para cerealistas, para cooperativas, e a cooperativa já retém esse tributo no momento da venda da produção, né? Enquanto cooperativa, pessoa jurídica, né, que compra essa produção do produtor rural. O que mudou agora a partir de julho, né, para alguns produtores e para outubro para mais uma categoria de produtores, o pagamento, a autodeclaração, né, a declaração mensal do produtor rural que vende para a pessoa física. Antes não se tinha essa declaração. Então, assim, o produtor vendeu lá, tem uma fazenda e vendeu garrotes ali para o produtor vizinho. Então, ele tem que, no mês seguinte, fazer a declaração e pagar o Fundo Rural, né, dessa operação que vendeu para outra pessoa física, outro produtor. E antes não tinha essa obrigação de fazer essa declaração, e agora tem. Então, assim, isso é o que mudou essa agenda. É bem importante para os produtores, porque, assim, às vezes nem todos estão sabendo, né, que tem essa obrigação agora, essa mudança. E isso, se não for declarado no tempo certo, depois pode ter multa, juros, né, e também prejudicar aí a atividade, porque a depender do valor da movimentação, isso pode resultar num valor razoável de autuação. Então tem que ter cuidado mesmo. Mas Exato. Em resumo, Paulo, quais que são os pontos principais e as datas, né, que o produtor rural ele precisa ficar atento agora nesses próximos meses aí? Então, esse da questão do Fundo Rural, que iniciou agora em julho e vence agora primeiro mês, né, se teve operações de venda de produção para a pessoa física, né? Agora em agosto já tem que fazer essa declaração. Agora em agosto, aqui começou no início de julho e termina em agosto também a questão do pagamento do CCIR para manter em ordem, né? Se o cadastro não tiver atualizado, tem um procedimento para atualizar, né, o cadastro do CCIR e do INCRA, e a declaração de ITR, que vai até 30 de setembro, né, para ser feita e ser liquidado o imposto. Então, assim, é importante manter a atenção para ficar regular, né? Toda atividade aí regular, com a documentação lá na frente, né? Exato. Mas eu queria que você explicasse para a gente também, né, como contador aí, né, o que ele faz para auxiliar esse empreendedor rural na hora desse processo todo, Paulo? Então, assim, a gente tem um papel bastante importante, porque, assim, a agenda de obrigações, né, a gente auxilia e lembra, né, o produtor que às vezes está lá comprometido com a produção, na atividade dele, está na área rural, né, trabalhando, e para não esquecer a gente acaba auxiliando bastante. Então, assim, principalmente nessa agenda agora do CCIR, do Fundo Rural, do ITR,
E também mais para o final do ano, na virada do ano tem a opção da tributação da folha de pagamento. Isso é importante também observar lá em janeiro, optar sobre uma situação de menor valor para ser pago sobre a folha de pagamento de funcionários que o produtor rural tenha. E a agenda de imposto de renda também, que vai até 30 de abril do ano que vem. Mas, naturalmente, a gente já vai antecipando toda a documentação agora, porque assim a gente não pode deixar lá para ver só o ano que vem. Né? Até porque, como a gente falou, de repente falta algum documento, falta alguma averbação, tal. Tem todo o tempo para poder organizar isso daí, né, Paulo? Exato. A gente orienta até aqueles produtores que têm uma movimentação maior, principalmente, a controlar mensal, né? Fazer como se fosse uma contabilidade regular para ir controlando, para não se surpreender, né? Tudo que é possível, às vezes, planejar, tudo que é possível planejar, com certeza vai dar um resultado melhor. Né? A atividade rural também é como se fosse, na nossa região, são empreendedores rurais, né? Empresários rurais. Tem vários produtores que se compara à empresa, né? Não é à toa grandes empresas, né? Não é à toa que a nossa região, por exemplo, é campeã no valor bruto de produção, né? Porque nossos produtores aqui são campeões mesmo. Então de PIB, né? A gente vê isso aí todo ano, graças a Deus, a nossa região aqui é muito produtiva e tem muitos agricultores aqui também. Paulo, obrigado por vir aqui tirar nossas dúvidas nessa tarde. Um abraço aí a toda a equipe lá da Eco Contabilidade também, que são sempre parceiros nossos aqui, ajudando bastante a gente também, tirando essas dúvidas e nessa data agora, principalmente aí com esse daí que é dos produtores rurais. Obrigado, Mauro. Como eu disse, é sempre uma honra estar aqui novamente. E o que precisar, a gente vai estar sempre à disposição, né? Para tirar todas as dúvidas aí que for necessário. Legal. Muito obrigado. Bom retorno aí para o escritório. Obrigado.